A palavra, ou melhor, a expressão do ano de 2017, escolhida pelo dicionário Collins, foi fake news. Desde então não se fala em outra coisa. A expressão está presente diariamente em nossas vidas e a ouvimos nos noticiários, nas conversas em nossas casas e nos vídeos que circulam entre nossos amigos. Todo dia surge uma ou várias fake news. Aprendemos que devemos nos proteger delas, que nada mais são que falsas notícias veiculadas como se fossem verdadeiras. Essa forma de mentira nos é passada como algo verdadeiro pelas mais diversas fontes de informação. E como nos chega por vários meios ao mesmo tempo, é difícil para nós, pessoas comuns, conseguir separar o joio do trigo, ou seja, separar o que é falso do que é verdadeiro. No começo, as fake news estavam muito associadas ao noticiário político, mas rapidamente se fez presente em quase todas as esferas humanas. Até notícias relacionadas à ciência podem trazer fake news. E para tornar tudo ainda mais complicado, como as fake news nos trazem informação de interesse público, nós mesmos a propagamos, tornando-a cada vez mais disseminada, poderosa, ainda que seja falsa. E para piorar, como em uma sociedade politizada quase todo mundo tem um lado na história, acabamos perdendo a confiança de maneira generalizada até nos órgãos de imprensa, pois como imaginamos ou até sabemos que eles defendem determinado ponto de vista, até sem querer poderiam privilegiar um lado e dessa maneira divulgar fake news. Diante desse problema, entendemos que, para começarmos a nos defender de maneira adequada, é de fundamental importância entender o que é o oposto das fake news. É preciso compreender o que é a verdade. É sobre isso que trataremos hoje aqui no Pensamento em Gotas. Quando os seres humanos começaram a habitar o planeta, ainda não havia uma palavra que descrevesse o que é a verdade. Sendo assim, na medida em que as sociedades e culturas foram se desenvolvendo e se deparando com as mais diversas situações, cada povo foi criando um conceito e a palavra para designar a verdade. Para os gregos, a ideia de verdade está relacionada àquilo que é verdadeiro em sua essência e, portanto, um atributo das coisas e das pessoas. A verdade, por estar na coisa, é evidente, e por ser evidente, sabemos que é verdadeira. A verdade não está oculta ou escondida, ela é franca. Portanto, a verdade aparece aos nossos olhos. É o que vemos e também percebemos. A verdade é a própria realidade, pois a observamos. No idioma latim, a verdade está associada à maneira como relatamos uma situação. O relato é verdadeiro, pois ele narra de maneira precisa e detalhada o que de fato ocorreu. Enquanto para os gregos a verdade era algo intrínseco ao objeto, à coisa ou à pessoa, no latim a verdade tem mais a ver com uma história bem contada, que relata o que aconteceu de maneira bem detalhada e correta e que nos faz compreender o que de fato ocorreu. Percebemos que aqui já temos um problema. A verdade não é o fato em si, mas o que foi nos passado dele por alguém. Nós vamos discutir isso mais adiante. No idioma hebraico, a palavra verdade se aproxima da ideia de confiança. É verdadeiro porque confio. E confio porque já deu provas de ser verdadeiro e, portanto, voltará a agir dessa maneira e merece ou merecem confiança, pois é ou são verdadeiros. Portanto, as línguas ocidentais, como o nosso idioma português, que são herdeiras da tradição grega, hebraica e do latim, trazem na palavra verdade uma mescla dessas três visões. Segundo os filósofos, se olharmos bem, observaremos que a verdade, como conhecemos, carrega traços do passado, do presente e do que está por vir. É do passado, pois é algo que está sendo contado, como implícito na ideia de verdade, do latim. É do presente, pois diz respeito à essência, como pensam os gregos. Mas é do futuro, pois traz a ideia de confiança, ou seja, de algo que ainda vai acontecer. Será que isso nos ajuda a nos defender das fake news? Vamos pensar. Será que é verdadeiro, pois quem o relatou trouxe os mínimos detalhes? Será que é verdadeiro, pois eu conheço a pessoa e sei que ela é uma pessoa do bem, pois é franca, aberta e se manifesta sempre de boa maneira e a conheço desde criança? E será que é verdadeiro, pois sempre agiu assim e vai continuar agindo dessa forma e, portanto, é confiável e verdadeiro? A resposta para essas três perguntas é não.
Apesar de ter contado o que aconteceu nos mínimos detalhes, nada garante que foi falada a verdade, pois há mentirosos muito precisos e que contam mentiras muito elaboradas. O fato de conhecer alguém desde criança não assegura que essa pessoa é essencialmente verdadeira, pois eu não a acompanho 24 horas por dia e nem sei o que ela verdadeiramente pensa. E nada assegura que mesmo que alguém tenha agido de maneira justa, correta e ética por toda a vida, ela não possa mudar o comportamento no futuro. É isso que torna o combate às fake news tão complicado, pois esses mentirosos são capazes de nos enganar usando as técnicas que nós usaríamos para detectar um mentiroso. Observe que quase toda fake news traz um pouco desses três elementos. Primeiro, uma boa fake news vem com muitos detalhes, gráficos, fotos, depoimentos, etc. Ou seja, é uma história muito bem contada. Segundo, quantas vezes descobrimos que pessoas conhecidas agiram de maneira diferente do que aparentavam para nós, ou seja, apenas na aparência seriam verdadeiros, mas não na sua essência. Terceiro, quantas vezes nós mesmos mudamos de opinião a respeito de algo e, portanto, quem de nós é de fato confiável? Sendo assim, podemos perceber por que toda fake news é tão poderosa, pois elas são detalhadas, vêm de pessoas que confiamos e que aparentam ser verdadeiros. Só lembrando que muitas vezes somos nós que ajudamos a divulgá-la. E mesmo quando não conhecemos a pessoa que enviou, a informação vem tão caprichada e com tanta informação que não pode ser mentira, mas muitas vezes é. Sabendo que é fácil nos enganar, pois as fake news usam os conceitos que nós utilizamos para definir o que é a verdade, só nos resta tomar alguns cuidados. Na verdade, muitos cuidados. O que tenho feito, mesmo sabendo que isso não dá certo em 100% das vezes, é 1. Ver se a notícia aparece em várias fontes, ou seja, leio vários jornais e revistas para ver se a notícia é igual. Se for diferente, reconheço na hora que há interesses divergentes e não dá para afirmar quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. 2. Tento descobrir quem vai se beneficiar com a informação. Baseado nisso, avalio se a pessoa ou o grupo que será beneficiado é confiável ou honesto. É pouco, mas eu sempre faço isso. Por fim, é importante ter em mente que se há alguma coisa frágil em tudo isso, é a própria verdade. Em primeiro lugar, se tomarmos como referência o desenvolvimento científico, sempre que se descobre algo novo, o velho deixa de ser verdadeiro, mesmo que tenha sido verdadeiro por séculos. Em segundo lugar, todos querem impor sua visão de mundo, pois serão beneficiados por isso, enquanto outros serão prejudicados. Por isso que a verdade é tão atacada, pois quem define a verdade define quem é o dono do poder. Pense nisso. Mas sobre essa ideia de poder e verdade, vamos falar em outras gotas de pensamento. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações e espalhe para seus amigos. Até a próxima!